Irmão Rubens, agradeço os teus comentários, né? Fiquei muito envaidecido com as suas palavras. É, o senhor, na verdade, o senhor falou, mas exatamente não respondeu exatamente as minhas dúvidas. Eu compreendo. Em contraproposta, o senhor fez para mim uma pergunta ali no final dos seus vídeos, e depois de muito arrumar assim a minha cama, o senhor acabou me colocando ali na cama. O senhor se expôs. Por que motivo o senhor acredita em Deus? E perguntou para mim por que motivo é que Deus não existe. Isso é muito lógico, é claro. Se você diz que Deus existe, eu digo que não. Você diz por que ele existe, eu digo por que não. Mas o senhor me colocou numa sinuca de bico, porque se eu provar, se eu falar exatamente o porquê que Deus não existe, eu vou acabar concordando com o senhor, porque as minhas interpretações são basicamente bíblicas. E eu digo que Deus não existe, porque eu realmente acredito que Deus não existe. Mas se eu provar para o senhor que Deus não existe, é claro que eu vou também confirmar a existência de Deus, porque Deus tanto existe como não existe. Então é muito difícil a gente transformar em palavras, com sons que harmonizam para que se entenda o cenário de um pensamento, de um raciocínio, como também é difícil de juntar em palavras letras com símbolos alfabéticos que esclareçam, que apresentem a imagem daquilo que nós pensamos, porque é preciso, para que se chegue a um discernimento, é preciso vários conhecimentos. Então é muito difícil colocar todos eles juntos para que se chegue a uma conclusão. É por isso que eu sempre apoiei o senhor no fato de que o senhor leva as pessoas a lerem a Escritura, porque eu acredito que esse é o único modo da pessoa conseguir alcançar aquilo que busca, que é a sabedoria, conhecimento, compreensão. É o único modo a pessoa procurar ler. E lendo, todos, se realmente alcançarem o conhecimento, a sabedoria, a compreensão, vão saber que Deus realmente não existe. O senhor fez uma explanação do porquê é que o senhor acredita em Deus. Por quê? Tantas maravilhas, tantas coisas que nós vemos, seria impossível se não fosse, se não houvesse um desígnio inteligente para que as fizesse. Bom, isso é muito óbvio, isso é o argumento de todos os religiosos. Não haveria existência se não houvesse quem a faça. Mas também tem uma questão. Quem é que fez? Qual é a origem desta inteligência? Essa é a questão, essa é a chave da coisa. Na verdade, eu digo que sou ateu. Eu não acredito em Deus. Mas, por outro lado, que é muito difícil de se compreender, uma pessoa me ouvindo, é de que eu acredito em Deus. Eu sei que existe Deus. Mas, na verdade, ele não existe. Ele não existe porque ele não é um ser individual, ele não é uma divindade dividida da existência. Ele é toda a existência. Inclusive, na Bíblia, está escrito, só para que se chegue aonde eu cheguei para entender. Veja bem, em João, um dos apóstolos, na minha opinião, um dos mais filósofos, ali em João está escrito assim: no princípio era o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Eu procurei saber o significado da palavra verbo. O significado da palavra verbo, para que eu chegasse a entender o que é que estava escrito. E eu cheguei a essa sabedoria. Verbo significa ação, estado ou fenômeno da natureza. É muito mais aceitável do que dizer que havia uma inteligência anterior à existência.
Bom, ali em João houve essa ocasião, essa escrita que eu li, que ajudou a me levar ao meu raciocínio. Mas também eu li em muitas partes da Bíblia. Vamos voltar lá para o princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu fui procurar saber o significado da palavra céus. Céus significa repente, surpresa, espanto, o que corrobora com a teoria do Big Bang, que foi né? E também corrobora com aquilo que João falou, do princípio era o verbo, fenômeno da natureza. Né? Fui saber também o significado da palavra terra. Terra significa um lugar de condições, um lugar de possibilidade, um lugar propício a uma existência, a uma possibilidade, a uma cultura. Esse é o significado da palavra verbo. Se nós procurarmos no dicionário o significado da palavra verbo, um lugar propício. Aí quando diz assim lá no escrito da Bíblia, no princípio a terra era sem forma e vazia, ou antes, no princípio criou Deus os céus e a terra. As pessoas vão imaginar os céus, essa estrela, essa expansão toda isso aí, e a terra, logo vão imaginar o globo vazio. Mas na sequência está escrito, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Né? O abismo, o que significa abismo? Abismo é um local profundo, insondável, que seria a expansão vazia que está em torno de tudo que existe. Foi muito difícil para mim. Eu digo que é muito difícil de explicar as coisas porque é preciso de elementos para que se compreenda. Porque na verdade para mim chegar a pensar do modo que eu pensei, eu tive um sofrimento psicológico, porque eu me afastava, eu me concentrava dentro da expansão vazia, lá na mega expansão, até o momento em que eu não conseguia mais me manter naquelas condições. Eu voltava para trás, coração batendo, taquicardia, dor no corpo, todo dolorido, e com medo, com pavor, pelo que eu estava conhecendo. Mas eu tornava de novo, e com o tempo, isso já não mais me acontecia. Com o tempo, eu consegui me afastar o máximo possível aqui desse centro, desse núcleo de existência, e ver lá de cima uma mega visão. Bom, primeiro eu vi a mega visão, depois eu voltei para ver a microvisão. Eu comecei a levar a minha mente, o meu raciocínio, a micro expansão, o mínimo, onde a imaginação é que pode explicar. É muito difícil de explicar como é que como que o pensamento funciona, como que o pensamento vê as coisas, transformar em palavras aquilo que a discernimento da pessoa tem. É muito difícil, pelo menos para mim é muito difícil. Mas quanto eu me sinto obrigado a dizer por que motivo que eu não acredito em Deus. Bom, vejamos, sabemos que Deus é luz. Lá no princípio da história da Bíblia está escrito assim, depois que no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois está, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e mais alguma coisa, até que o momento diz, e disse Deus, haja luz. Bom, o fato de essa escrita falar, e disse Deus, haja luz, é porque não havia luz. E se nós sabemos que Deus é luz, é porque não havia uma entidade, não havia uma divindade ali para que soltasse esse tipo de coisa, essa palavra, haja luz, e houve luz. Não, houve luz. O que corrobora com a teoria do Big Bang. Mas só que quando uma pessoa pensa sobre a teoria do Big Bang, tem na imaginação uma mega explosão, um estrondo medonho dentro dessa expansão infinita, vazia. Bom, é assim que a imaginação à primeira vista nos leva.
Mas só que eu pondero, eu contesto essa visão. E eu penso que talvez poderíamos ter essa visão não como uma mega explosão, e sim como uma micro implosão. Qual o motivo que houve essa micro implosão? Sabemos que existe o espaço vazio, a expansão vazia. O constante estado de expansão do vazio provoca uma ação, que seria um núcleo de todo o infinito. Essa ação é a causa do princípio, dos primeiros elementos da existência. Ela foi causada pelo aparecimento do tempo. O tempo porque dizem também que Deus é eterno. Deus não pode ser eterno porque não havia tempo antes que houvesse o primeiro movimento. Então, companheiro, é difícil porque a gente não tem tempo e as coisas muito distante. Eu acho que nem vou mandar esse vídeo, viu? Eu só vou gravar para mim, mas não vou mandar. Eu gostaria de explicar, mas é muito difícil. Talvez conversando, perguntando com mais calma, eu poderia assim responder para você por que Deus não existe. Companheiro, eu sou ateu, mas fique com Deus. Eu torno depois, eu ainda vou continuar falando.